Dá uma olhada no que acabou de chegar para mim, que eu vou abrir com vocês. É o seguinte, meu visto finalmente chegou, né? O passaporte aí ficou retido durante um longo período. Eu tô de mudança para Portugal e eu quero convidar você para poder acompanhar aí essa minha jornada, né? Mas vou te contar tudo, tá? Como que foi meu processo, quanto custou, né? Quando é que eu tive essa ideia, para que serve esse visto, ele aplica para você, não aplica? Então assim, para você entender aí tudo, fica até o final do vídeo que tá cheio de informação aí e é muito importante você acompanhar para poder ficar por dentro e para poder entender como é que foi, né, esse meu processo, que teve uma duração aí bem comprida, por sinal, né? Tem muita gente aí que tem o visto negado, tem muita gente que acaba, né, tendo pendências e o processo se estende aí por meses. Mas aí vou explicar para você tudo o que aconteceu no meu e isso pode ajudar você no seu processo também, não é mesmo? Então é o seguinte, você que está assistindo aí já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Aqui na descrição tem vários links aí interessantes, né, para você poder acessar. Tem grupos, né, de chat, de WhatsApp, Facebook, entre outros rolês aí muito interessante para gente entender e interagir com quem quer ir para Portugal, não é mesmo? Mas aí é o seguinte, por que Portugal? Por que eu não escolhi um outro país? Na verdade, eu escolhi, né, e não consegui, não rolou, né, não rolou por alguns motivos. Já tentei Canadá, não tive grana o suficiente para fazer o processo, né? Argentina, cheguei a matricular na faculdade, tava tudo certo, mas aí veio aquele perrengue, né, de 2019 para 2020. Já tentei Austrália, mas enfim, normalmente não rolou por conta de grana, né? Por conta dos pré-requisitos ali que acabaram me pegando de surpresa. Surpresa não, né? Na verdade me pegaram e eu não consegui ultrapassar, né, essas barreiras aí para poder conseguir essa imigração. E aí eu pensei, pô, tem vários países na Europa muito interessantes, só que eu não mando bem no inglês, né? Então, pô, português, ó, Portugal ali vai ser top, então, porque, né, por mais que tenham palavras diferentes, a gente meio que já tá em casa, sabe? E aí também avaliei o mercado, avaliei empresas, processo e, claro, tracei a minha estratégia a longo prazo, que eu não vou te contar agora, né? Mas conto aí em um outro momento mais oportuno. E aí, o que é interessante aqui desse visto, né? Valor, acessibilidade e a facilidade do processo, entende? Por que esse processo é fácil e por que esse visto é interessante? Ele vai te dar permissão, tá, para você entrar legalmente no país, procurar emprego por um período de até 120 dias, podendo ser prorrogado para mais 60 dias. E aí, você tendo essa autorização legal, assim que você consegue o seu trabalho, né? Tem o processo de agendamento da sua entrevista na agência de imigração e que você já vai mudar o seu status, né? Ao invés do seu visto ser de procura de trabalho, você vai mudar o seu status para autorização de residência. Coisa que antigamente, né, até pouco tempo atrás, a galera que ia como turista, né, e ficava fora de status, eles iam lá e entravam com o processo de manifestação de interesse. Isso foi extinto em 2024. Né? Você não consegue mais fazer esse processo de entrar como turista e fazendo as gambiarras, sabe? Você tem que entrar agora devidamente legal. Tem muita gente sendo barrado na imigração já no aeroporto, né? Tem muita gente enfrentando inúmeros problemas indo à moda antiga. Então, por isso que é muito importante você entender qual é o visto ideal para você e ir devidamente legalizado. Isso vai agilizar toda a sua documentação, né? E vai, assim, facilitar a sua vida imensamente, porque teve gente que foi, né, no modo antigo e tá lá, tipo, há 4, 5 anos e não tem ainda autorização de residência. E quem foi com visto, tem gente que em menos de 6 meses já tem autorização de residência, entende? Então é um processo muito mais fácil e, assim, devidamente muito mais barato, né? Porque a galera que fica fora de status, não sei se você sabe, passou de 90 dias no país, você já recebe uma multa de 700 euros e aí pode ir acumulando, pode, né, só escalando. Então, assim, o visto, nesse momento, ele é muito interessante. É fácil, ele é acessível. Eu vou te explicar aqui mais ou menos como é que foi o meu processo, né? Para você entender se o visto é para você,
né? Se você acha interessante, eu vou dar umas olhadinhas para cá de vez em quando, que eu anotei para mim não me perder, tá? No que eu estiver falando aqui para vocês. Que é o seguinte, eu, né, ao não conseguir esses outros processos de imigração que eu já havia mencionado, eu optei por procurar, pesquisar, né? No ano passado mesmo eu cheguei a viajar para Santa Catarina, para o Paraná, fui conhecer o Brasil, que eu pensei, pô, eu não quero continuar onde eu tô. Eu não consegui ir para fora, eu não consegui migrar, então eu vou procurar o meu lugar aqui pelo Brasil. E assim, acabou que gostei de vários lugares, mas não consegui me conectar, entendeu? E aí veio, assim, através de um vídeo, né, desses aplicativos de vídeo curto, assim, veio alguém falando sobre esse visto, e eu fui pesquisar mais e entendi o seguinte, que era um processo que eu poderia fazer sozinho. Tem muitas empresas aí, né, a maioria é golpe, tá? Que fazem assessoria do visto, que eles vão desenvolver esse processo aí para você, mas tanto através aqui do canal quanto de outros canais aqui pelo YouTube, você vai achar tudo de graça, todos os processos, sabe, passo a passo. Então, assim, é só você pesquisar que você vai entender tudo. Mas aí, decidi então, pô, Portugal, vou tentar Portugal, porque o visto não é tão rígido, né, em questão de idade, valores e tal. Tem sim, né, que ter comprovação de valores e alguns requisitos. Não é bagunça também, né? Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Não é tão complexo quanto os Estados Unidos, quanto o Canadá, quanto a Austrália. Muita gente acha que o Canadá tipo fácil, né? Só chega, não é bagunça também. Tem muitos pré-requisitos. Mas aí é o seguinte, eu precisei juntar, né, dentre aqui os meus documentos, passaporte, certidões, tanto de nascimento, histórico escolar, o que mais? A quantidade de documentos não é tão grande não, mas aí tem alguns pré-requisitos, né, que eu vou entrar em detalhes para você que quer ouvir, você até comenta aqui, você deixa sua dúvida que eu trago outros vídeos, eu vou trazer o checklist completo, né, com cada um dos passos ali que você precisa para poder fazer aí o seu visto. Mas foi o seguinte, tem uma empresa chamada VFS Global que ela faz a ponte, você não consegue pedir o visto diretamente ao consulado, você tem que pedir para a VFS e essa VFS que vai pedir para o consulado, entende? E aí, eu estando em Minas Gerais, né, tive que fazer o pedido na unidade de Nova Lima, que é divisa com Belo Horizonte. Eles enviam para o consulado de Belo Horizonte, que manda para Portugal, né? E aí, assim, uma série de documentos que você manda junto com o seu passaporte. O seu passaporte só é entregue quando termina todo esse processo, entendeu? E quando volta, né, todas aquelas, né, 20, 30 impressões que você fez, elas não voltam, volta só o seu passaporte. Dentre esses documentos que você manda, só tem um que você tem que apostilar, né, para o visto. Tá? Quando você vai para Portugal, você tem que apostilar alguns outros. Mas para o visto, você só vai apostilar o seu atestado de antecedentes criminais federal. Não é aquele da Polícia Civil, não, tá? É um atestado federal que você tira lá pelo Gov. E cuidado, que quando às vezes você digita, né, algumas coisas ali no Google, vem sites de empresa que você tem que pagar isso, aquilo outro. Já no Gov, não. É de graça e lá você vai tirar direitinho, né? O PB4, que é o seu seguro viagem, tá? Você pode contratar um seguro viagem particular que vai cobrir mais coisas? Pode, mas o PB4 é de graça e você também faz ele pelo Gov, né? Sem custo nenhum. E aí, de um modo geral, nesse momento, né, Belo Horizonte não, Minas Gerais e Rio de Janeiro, dentre os requisitos ali do visto, eles só aceitam a passagem de volta já comprada, não é reserva de passagem, sabe? Porque um desses requisitos é isso, você tem que ter uma reserva de passagem de volta, não é de ida, viu, gente? Fica atento com isso. Você vai ter esse requisito aí, e aí eu tive que comprar essa passagem de volta, só que, obviamente, não comprei qualquer passagem, eu comprei uma passagem reembolsável, porque cheguei em Portugal, peço o dinheiro de volta, entendeu? E aí, leva 30 dias, se não me engano, para poder ter esse dinheiro de volta. Outros estados, como São Paulo, porque são regionais, tá, gente? Eu tenho que lembrar que as regionais são 5, se não me engano.
Rio de Janeiro e Belo Horizonte, só passagem já comprada, não aceita reserva. Os demais aceitam essa reserva. E por falar em reserva, por falar em dinheiro, tem também que comprovar o valor de 3 salários mínimos portugueses. Em 2025, esse valor ele é de 870 por mês, vezes 3, que dá 2.610 euros. Só que aí, assim, quanto é que isso dá em real? Depende, porque o câmbio ele oscila, né, várias vezes ao dia. Lá no começo do meu processo, quando eu fui dar entrada ali no processo, ele estava valendo cerca de 16.300. Durante o meu período de processo, chegou a valer 17.800, 17.900, aí caiu. Quando eu estou gravando esse vídeo, tá na casa ali dos 16.800. Mas aí o que eu recomendo? Você faz o cálculo, quando você for dar entrada no seu processo, e vai dar, vamos supor, 17. Tenha na sua conta pelo menos R$1.000 a mais para você segurar a onda dessa oscilação, entendeu? Que o seu processo ele pode sair com 30 dias, como ele pode sair com 6 meses. Entende? Isso aí oscila também ali dependendo da unidade que você pertence, né? Porque você não pode dar entrada em qualquer unidade da VFS também não, tem que ser aquela que atende a sua região. Em Minas Gerais e Rio de Janeiro, o período aproximado é de 60 dias úteis. As outras unidades é algo em torno de 90 a 120. Só que, né, como eu disse, isso pode mudar. E o que pode acontecer para isso mudar? A gente chama de pendência, né? Às vezes você mandou ali a sua relação de documentos. E o que rolou comigo? Mandei a minha relação de documentos e eles foram lá, na hora que estavam avaliando, né? Falaram assim, pô, você não tem a passagem de volta não. Como assim? Eu comprei a passagem, que ela me custou cerca de R$3.900, e mandei lá, né, a folha, o bilhete, né? E aí eles, pô, você não tem a passagem. Nossa, e agora? Isso foi com 38 dias de processo. Eu, pô, e agora o que eu vou fazer? Correria total. Fui lá no mesmo dia, né? Eles me mandaram no dia 28 de março. Eu fui lá, peguei essa mesma folha, peguei prints, né, do aplicativo onde aparecia meu nome, número do bilhete e tudo mais, tirei esses prints, coloquei, né, em uma folha ali os prints juntos e ainda escrevi embaixo assim, ó, número do bilhete e tal, nome completo e tal. Também pedi a nota fiscal da empresa, né, referente a essa passagem, mandei esses 3 documentos complementares. Mandei na sexta 28 de março, eles foram me dar um ok no dia 31 de março, e aí o processo foi correndo. No meu pedido, estava para que o visto, para que eu fosse, né, a Portugal no dia 24 de abril. E aí, por que isso é importante também? Porque lá tem uma declaração de estada prevista, que é um dos documentos que você tem que enviar, né? Você redige ele. E aí eu coloquei lá essa data. E um ponto interessante é o visto. Vamos supor que o seu visto veio com a data inicial do dia 30 de junho. Você não pode entrar no dia 29 de junho. Você pode entrar no dia 30, no dia 5 de julho, né? Você pode entrar qualquer momento dentro desses 120 dias que você tem de visto, mas não pode entrar antes, entende? Claro que quanto mais tempo você perde, é mais complicado para o seu processo, conseguir trabalho e tal. Eu, por exemplo, o meu visto chegou de surpresa, né? Como eu mostrei aqui para vocês, ó, não me avisaram por e-mail, não me avisaram por mensagem, né? Paguei caro para a VFS me avisar por mensagem, por e-mail. E não avisaram nada. Tem o site de acompanhar o processo ali, como se fosse aquele site dos Correios para você acompanhar a encomenda. Não me mandaram nada. E o site, até uma semana depois que eu tinha recebido o processo, ele estava a mesma coisa. Vocês acreditam no trem desse? Ou seja, a VFS tecnicamente ela é inútil, sabe? Não serve para nada. Se a gente pudesse executar o processo direto com o consulado, seria menos problemático. Mas enfim, o processo era para o dia 24 de abril e eu recebi ele de surpresa no dia... Quer ver? Deixa eu até conferir o dia aqui para mim não falar bobagem. Mas foi muito depois. Quer ver? Ó, foi na segunda-feira, dia 3 de junho.
Eu recebi na segunda-feira, dia 3 de junho. Vocês não acreditam no detalhe. Ele veio com a data do dia 31. Não, no dia 31 de maio. Ou seja, ele chegou para mim no dia 3 de junho, já ultrapassando a data de início. Vocês entendem o risco disso? Ou seja, ele já chegou para mim perdendo ali, 1, 2, 3 dias. Conta feia, né? Dia 3, 31. Mas enfim, perdi 3 dias e perdi mais um tempo, né? Porque eu ainda não embarquei. O dia que eu tô gravando esse vídeo é no dia 9 de junho. E, virou meia-noite agora, então é dia 10 de junho. E eu vou embarcar no dia 11, saindo de Belo Horizonte, indo para São Paulo. De São Paulo, vou direto para Lisboa. E vou ficar nos arredores de Lisboa, pelo menos nesse primeiro momento. E só para mostrar para vocês aqui, a gente tem essa página inicial aqui do passaporte, né, com os dados e tal. O visto, ele vem, praticamente uma cópia daquela primeira página, e ele vem impresso aqui, né, no passaporte, né, uma das páginas aqui, ele vem colado. E um detalhe importante, né, vocês lembram que eu falei sobre o agendamento? Tinha muito visto que estava vindo sem agendamento, então a pessoa tinha que correr atrás ali para poder conseguir agendar, né, com o centro de imigração que se chama AIMA, né, e aí a pessoa tinha muito trabalho para poder conseguir fazer esse agendamento. Por sorte, a maioria dos vistos, né, se não 100% dos vistos que estão sendo emitidos a partir de fevereiro de 2025, eles estão vindo com agendamento. Detalhe, a maioria das pessoas, né, veio com agendamento e já estão em Portugal, tem me relatado que eles adiaram, né, ou seja, já aconteceu a primeira leva agora, que estava marcado para maio, e eles jogaram para julho. Vamos aguardar aí para ver, né? O meu, a dureza, ele está agendado para o dia 3 de dezembro. As ideias. O meu visto, detalhe importante, né, também, meu visto ele vale até o mês de setembro. Ou seja, foi prorrogado automaticamente, né? Eu já entrei em contato com o pessoal da AIMA e eles disseram, não tem problema, está agendado, você vai estar aqui no país, eu só não vou poder circular pelos países vizinhos enquanto eu não passar por essa entrevista, entregar os meus documentos, conseguir autorização de residência. Mas como está marcado para dezembro, eu imagino que eles vão jogar lá para janeiro, fevereiro, que complica ainda mais, né? Porque demora muito mais a conseguir aí o danado da autorização de residência. E qual que é o critério básico para conseguir essa autorização? Trabalho, né? É um visto de procura de trabalho. Você consegue o trabalho, tem que ser um trabalho formal, não pode ser trabalhar por conta própria, tá? Você tem que estar contratado por alguma empresa. E aí você vai pegar ali o seu contrato, os documentos básicos, né, que você emite ao chegar em Portugal, que é o NIF e o NIS, e comprovante de endereço, essas coisas básicas. Não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças. E não é uma entrevista assim, estilo americano, né, que você vai chegar lá e eles vão te perguntar isso, aquilo, aquilo. Não, vai chegar lá, qual que é a relação de documentos? Tá aqui? Tá. Olhou? Ah, tá tudo certo. Ok. Carimbinho aqui. O cartão da autorização de residência vai chegar na sua casa, normalmente 1 semana, 2 semanas, segundo a galera, né, que já está em Portugal e que conta aí, né, os seus relatos. E você que assistiu até aqui, curtiu, tá querendo ir para Portugal também? Minha cabeça já tá a mil, gente. Nossa, eu não sei como é que tá vocês aí, sabe? Se você já tá nesse processo também, deixa aí nos comentários a sua dúvida, vamos trocar uma ideia a respeito disso, né? Eu quero saber como é que tá o seu processo, e eu também, né, caso vocês queiram, vou trazer vídeos explicando passo a passo, né? Eu trago aqui com imagens o checklist, faço um review do checklist com vocês, né? Eu acredito assim que eu passando a minha experiência para você que ainda não começou, pode te ajudar em muita coisa. E tem muita coisa que não tem no checklist, tá? De documento,
Tem documentos complementares que eu fui pescando assim em vídeos, né, do YouTube, de outros canais, e fui pegando e fiz o processo todo sozinho, né, sem gastar com assessoria, né. Tem sim o custo ali do visto, que fica em torno, assim, tirando, por exemplo, o passaporte, eu renovei ele em dezembro, já pensando, né, em dar entrada no visto e ter ali uma janela muito maior de validade, que é de 10 anos. Renovei a minha CNH, né, porque a CNH vale em Portugal também. Então, assim, tirando esses custos, tá em torno ali, ó, a taxa consular em torno de R$ 900. Você vai gastar ali mais uns, varia entre 150 a R$ 200, dependendo do estado que você mora, de apostilamento, né, do seu certificado de antecedentes. Com xerox e impressões, talvez você gaste aí mais uns R$ 100, porque com certeza você vai imprimir coisa errada, você vai ter que imprimir de novo, né? Então, assim, fica o custo exclusivo do visto ali, ele vai ficar em torno de R$ 1.500. Isso tirando, né, o que eu falei com vocês. Renovação de passaporte ou emissão, né, do passaporte, renovação de CNH, certidão de nascimento nova, que mais? A passagem aérea, hospedagem. Um outro detalhe que eu já estava esquecendo aqui, que é muito interessante, né? Um dos critérios do visto é a hospedagem. Eu usei carta convite, tá? Usei a carta convite porque a carta convite ela pode suprir em duas coisas: na hospedagem e ou na reserva financeira, tá? A reserva financeira, que é aquela que eu tinha falado com vocês, de 870, né, vezes 3, se você colocar para a pessoa que fez a carta convite para você, se você colocar para ela comprovar por você, ela vai ter que ter lá na conta dela esse valor, tá? E vai ter que apresentar os extratos de 90 dias. E esse dinheiro tem que estar na conta, ele não precisa estar a 90 dias, ele tem que estar naquele dia ali que vai tirar o extrato, entendeu? Seja na da pessoa ou seja na sua. Se for na sua, tem que ser um valor equivalente em reais, né? Um valor que supere esses 2.610 euros. Para 2025, tá? 2026 isso pode mudar. O salário costuma aumentar, né, ali anualmente. E aí, se você for comprovar, é isso, né? Vamos supor, você tem ali 18, 20 mil reais na sua conta. Se a pessoa for comprovar, ela tem que ter 2.610 euros lá na conta dela. Agora, e a residência não, a hospedagem? Se você for reservar aí no Booking da vida, esses trem, costuma dar muito caro. Então você pode ou contratar aí um serviço de relocation, né, que é imobiliária, para alugar um lugar para você, que também vai sair caro. Ou a carta convite permite que o seu anfitrião, né, no caso um casal de amigos, ele se responsabiliza por você, então parte do princípio que você vai ficar hospedado na casa da pessoa, entende? E aí, tendo aí essa carta convite, você tem que anexar alguns documentos complementares dessa pessoa também, que é a autorização de residência dela, um comprovante de endereço, declaração de imposto de renda, para mostrar que aquela pessoa está devidamente legal. E aí é batata, aí não vai pesar para você, né? Se você for fazer uma reserva mesmo, num hostel ou num hotel, você tem que ter na sua conta o dobro do valor dessa reserva, sabe? Normalmente no Booking para os 120 dias está dando uns 70 mil reais, então você teria que ter tipo 140 mil reais. Por quê? A regra deles é o seu visto não pode superar 50%, o seu visto não, a sua reserva não pode superar 50%, sua reserva de hospedagem não pode superar 50% do seu dinheiro, entende? Desculpa, dei uma embolada, né? Mas aí, basicamente é isso, tá? Para você entender melhor, você tem que estar inscrito aqui no canal para me trazer esses próximos vídeos que eu vou fragmentar. Eu sei que fica um pouco confuso, né? Até eu tô meio assim, porque faltam nem 30 horas para embarcar. Então dá uma bagunçada na cabeça, e a gente fica meio assim, meu Deus, e agora? Mas vou trazer, né, dividido aí para vocês, separar item por item do checklist, para vocês entenderem e poderem executar o seu processo de visto sozinho, assim como eu. E aí, quem sabe, também, né, ir viver em Portugal. Não é mesmo? A gente pode continuar trocando essa ideia através dos vídeos, né, através dos comentários aqui. E junto comigo, a gente vai aí explorando, né, cada um explorando
o seu mundo, beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa a sua dúvida aí nos comentários e a gente pode se ver do outro lado do oceano.